Olá, está começando agora mais um MP Cidadão. E no quadro MPRJ pelo Estado de hoje, você vai acompanhar a atuação do órgão em Campos dos Goytacazes e em Petrópolis. O promotor de justiça, Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, vai explicar a decisão obtida pelo MPRJ que determinou o atendimento prioritário a idosos e pessoas com deficiência no polo de atendimento da Fundação Leão 13 em Campos. E a promotora de justiça do MPRJ, Vanessa Quadros Soares Katz, vai falar sobre a importância da decisão que determinou a criação de uma Câmara Técnica Tripartite, a fim de analisar os pedidos de aluguel social para as vítimas da tragédia provocada pelas chuvas em Petrópolis neste ano. E no quadro MPRJ nas redes, você vai ficar por dentro das publicações que resgatam a história do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com a exibição de arquivos do Centro de Memória da instituição. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. No quadro MPRJ nas redes, você fica ligado no que acontece nas redes sociais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Acompanhe! Com o objetivo de dar visibilidade às memórias passadas e aprofundar com o público a história do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro como guardião dos direitos e garantias dos cidadãos, as redes sociais da instituição apresentam todas as quintas-feiras resgates do acervo do Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcelo de Araújo, no melhor estilo Throwback Thursday, o famoso TBT. São fotos e documentos históricos, entrevistas raras e tudo o que compõe os arquivos do CDM MPRJ. Confira. Segundo a legislação brasileira, as pessoas idosas e com deficiência têm direito ao atendimento prioritário. No entanto, o MPRJ verificou que no polo de atendimento da Fundação Leão 13, em Campos dos Goytacazes, não há mecanismos para o respeito dessa ordem de prioridade. Confira a atuação do órgão nesse caso no quadro MPRJ pelo Estado. Em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, o MPRJ obteve decisão que determinou o atendimento prioritário a idosos e pessoas com deficiência no polo de atendimento da Fundação Leão 13. Essa ACP ela teve origem numa ouvidoria, numa reclamação, de um usuário que buscou os serviços da Fundação Leão 13, mais especificamente o polo situado no norte fluminense. Essa pessoa ela ostentava a condição de pessoa idosa e pessoa com deficiência e, na ocasião, reclamou que o seu direito ao atendimento prioritário não foi atendido. A Fundação Leão 13 ela é uma entidade que presta serviços socioassistenciais justamente para a população vulnerável e, obviamente, que esse é o público-alvo dessa entidade. De modo que ela deveria respeitar mais do que ninguém os direitos que são assegurados em lei. Então, em função dessa reclamação, foi instaurado um inquérito civil para apurar a procedência da informação, se de fato esse atendimento não estava ocorrendo a contento. E aí foi determinada uma inspeção no local e essa inspeção detectou de forma muito clara, sem grandes indagações, que realmente o atendimento se desenrolava num local precário, e sem atendimento aos ditames legais no que tange ao atendimento prioritário de pessoas idosas e pessoas com deficiência. Com essa constatação sendo feita no inquérito, o primeiro passo que foi tomado, logo após a inspeção, foi entrar em contato com a própria Fundação Leão 13. O Ministério Público tenta, em primeiro lugar, sempre uma solução extrajudicial, evitando o litígio. Então, nós entramos em contato com a Fundação Leão 13, que, em sua resposta, acabou até reconhecendo que alguns aspectos do atendimento não estavam a contento e que tentaria melhorá-los. Porém, nada de conclusivo e não se dispôs a assinar nenhum documento que pudesse dar uma garantia jurídica de que essa melhoria aconteceria. Então, no curso do próprio inquérito, após essa manifestação,
Foi feita uma nova visita, dessa feita ela foi feita por meio da nossa equipe técnica, que constatou que os mesmos problemas detectados naquela primeira inspeção continuavam, de modo que não houve possibilidade de avanço na solução da demanda e que gerou a necessidade do ajuizamento da ação civil pública para garantir a essa população vulnerável, tanto de pessoas idosas como pessoas com deficiência, o direito ao atendimento prioritário, né? É bom que se diga também que assim, o que se trata, né, nessa ação, né, qual foi a reclamação e qual é o direito que está assegurado na legislação, o atendimento prioritário, ele se desdobra em dois aspectos, nem sempre a população em geral está ciente disso. O primeiro aspecto, que é o mais conhecido, que é o atendimento imediato, ou seja, esses segmentos populacionais tidos como mais vulneráveis, têm direito de ser atendidos nos serviços públicos em primeiro lugar, né? Aí tem aquele atendimento que é feito de modo que essa pessoa possa esperar menos na fila. Mas o atendimento prioritário também envolve, por outro lado, o atendimento diferenciado, que é um aspecto que às vezes as pessoas não conhecem tão bem, mas há a previsão legal da mesma forma, que é a necessidade de adaptação do ambiente para que essas pessoas possam ser atendidas. Então, por exemplo, isso importa em locais adequados de espera quando for necessário, importa em acessibilidade para que as pessoas com deficiência possam chegar ao local, importa em capacitação para a equipe de atendimento, no caso de uma pessoa que tenha dificuldade de comunicação por algum motivo, possa ser atendido. Então, são vários aspectos que estão envolvidos no atendimento chamado prioritário e que não foram detectados nesse polo regional da Fundação Leão 13, que se situa aqui na cidade de Campos do Goytacazes, e por isso foi necessário o ajuizamento da ação civil pública. Também é previsto na ação, né, acessibilidade, lugar para sentar adequado, atendimento com pessoal capacitado, se for necessário intérprete de Libras, né, no caso da pessoa com deficiência auditiva, né. Tem aspectos também importantes que a gente colocou, que é sempre no caso das pessoas com deficiência, você tem que ter pelo menos 2 métodos sensoriais, né. A gente já teve situações no passado, por exemplo, quando se chama a pessoa na fila e a pessoa, por exemplo, só tem apenas um chamado sonoro. Se a pessoa ela tem deficiência auditiva, ela não ouve que chegou a vez dela. Então, sempre para acessibilidade plena, pelo menos 2 métodos sensoriais devem ser adotados. Eu acho importante isso, salientar, né? Então, o visual e o sonoro, por exemplo. Então, se você tem uma fila com a chamada, você tem que ter um vídeo, né, onde a pessoa possa visualizar e um som, porque dessa maneira você consegue atingir as pessoas com maior eficiência, né? Então, a pessoa que não enxerga, ela vai ouvir a chamada, a pessoa que não ouve, pelo menos vai ver. Isso a gente colocou na ação e está na lei também, não é nada que a gente tenha... a gente está nos estritos limites do que a lei exige. A legislação que trata da ação civil pública, que tem o Estatuto do Idoso, tem a legislação que trata da pessoa com deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Toda essa legislação, ela quando coloca o Ministério Público com essa possibilidade de investigar, com essa prerrogativa de atuar e com esse dever de implementar a legislação, ela também dá ao Ministério Público o poder de acesso a essas instalações no intuito de fiscalizar o que está acontecendo. Então, normalmente, no bojo das investigações, tanto o próprio promotor pode ir ao local, como ele pode determinar, seja através do grupo de apoio aos promotores, que são agentes policiais que estão atuando nessa atividade investigativa, como também equipes técnicas compostas por assistentes sociais e psicólogos. No caso concreto, que foi esse inquérito, a primeira visita foi feita pelos agentes do GAP, que documentaram, fotografaram todo o local, e na sequência a assistente social visitou, que além de verificar a questão do local, também viu a questão do serviço, dentro da expertise do serviço social, que tem toda uma forma de trabalho regulamentada e que a assistente social tem a competência para analisar se está sendo bem feito ou não. O caso concreto, né, esse polo, ele fica num prédio emprestado pela SEDAI, de uma acessibilidade, né, assim, bastante precária no que tange ao atendimento, não tem um espaço adequado para
no caso de um atendimento mais demorado, a pessoa poder ficar ali esperando. Não existe pessoal capacitado, aliás, o pessoal é mínimo, né? Existem pouquíssimos funcionários, quase nenhum, de modo que não há condição de dar curso à demanda, né? Se houver muitas pessoas para serem atendidas, elas não conseguirão ser atendidas a contento, e esses pouquíssimos funcionários, na verdade, eles não têm capacitação nenhuma, nenhum deles é habilitado, por exemplo, na linguagem de sinais, nenhum deles tem capacitação para um tratamento, para um atendimento, no caso de uma pessoa que precisa de um atendimento diferenciado, né? Então, assim, ali a gente vê uma grande precariedade. Muito embora haja ali a ideia de que você possa, de um agendamento, mas esse agendamento não atende à demanda, e a pessoa indo e tendo uma condição de integrar um segmento que tem direito à prioridade, ele acaba tendo um atendimento igual a todos os outros, né? Não existe esse atendimento diferenciado. Então, assim, tanto a edificação é precária, precisaria ou ser trocada para uma outra, né? Mudar para outro lugar, ou haver uma obra ali de adaptação para que ela ganhasse acessibilidade. E também há necessidade de investimento em pessoal para que o atendimento possa ser feito com pessoal qualificado. Não basta apenas capacitar, né? O número de servidores também é insuficiente para o trabalho que se exige no local. Essa é a conclusão que a gente chegou e que a gente pede que seja alterado, né? Que a Fundação Leão 13 efetivamente cumpra a decisão judicial no sentido de melhorar bastante o atendimento. A gente fala que foi fácil constatação porque, de fato, o prédio é precário, a equipe é quase nenhuma, então assim, não precisa muito, uma investigação muito profunda para perceber que, havendo várias pessoas para serem atendidas, elas vão esperar muito e não haverá nenhum atendimento diferenciado, como seria de se esperar no caso de pessoas idosas e pessoas com deficiência. A gente entende que o juiz acolheu completamente o que a gente pediu, né? Ele fixou inicialmente uma multa diária de R$200 até um limite de 90 dias, né? Obviamente que esse valor de multa ele poderia ser um pouco maior, sim, poderia, mas a própria decisão diz que, se não for suficiente, haverá uma reavaliação da necessidade de alteração desse, né, aumento, né, incremento dessa multa diária para fazer com que a ré ela seja compelida de fato a cumprir o que foi determinado. No nosso ponto de vista, o juiz agiu assim, acertadamente, acolheu o pleito do Ministério Público, e a gente espera que a Fundação cumpra, né, a decisão, sobretudo porque, assim, no nosso entender, é uma situação absolutamente flagrante, assim, não tem muito o que se defender em termos de... Assim, não há muito argumento para não se aplicar um direito fundamental do idoso, da pessoa com deficiência, de ter atendimento prioritário. Então, assim, há apenas argumentos no sentido de dificuldade financeira, talvez, da Fundação Leão 13, mas a população ela não pode ser punida por erros de aporte financeiro estatais, né? Ela tem direito ao atendimento, é isso que a gente espera. A gente continuará fiscalizando, né? O Ministério Público ele vai acompanhando, né? Assim, o processo ele continua, né? A decisão é uma decisão liminar, cabe recurso, né? Pode ser que a Fundação recorra, mas a gente vai acompanhar, né, ao final desse prazo que foi concedido, porque, veja bem, foi concedido 30 dias de prazo para que tudo seja resolvido, né, para que a Fundação ela implemente todas as medidas necessárias para que o atendimento possa ocorrer de acordo com a lei, ou seja, que ela melhore o ambiente em termos físicos, que ela capacite e coloque funcionários lá que trabalhem em número suficiente ao atendimento da demanda e que estejam capacitados ao atendimento diferenciado. A gente tem que aguardar esses 30 dias, porque é o prazo que foi fixado para que a Fundação tome a iniciativa e as medidas necessárias. Após isso, se isso não acontecer, vai começar a correr a multa que foi fixada, e o Ministério Público estará atento a isso, verificando ao final do prazo se alguma coisa foi feita, né, ou não. Se não foi feita, a gente vai cobrar a multa, né? E se a multa não for suficiente, vamos pleitear
que outras medidas mais graves sejam impostas no intuito de compelir a Fundação a cumprir a sua decisão. É importante que esses direitos desses segmentos populacionais que já são tão aviltados, eles sejam efetivados, né? Muitas vezes a gente vê que a legislação que trata de direitos para pessoas idosas e pessoas com deficiência ficam muitas vezes só no papel, e o Ministério Público luta diuturnamente para reverter essa realidade, no sentido de fazer com que, sobretudo, entes públicos, né, que têm o primeiro dever no cumprimento da lei, cumpram preceitos que estão previstos na nossa Constituição e que são diretamente ligados à efetivação de direitos. É bom se lembrar que a questão do direito prioritário não é nenhum favor, é um direito, é algo necessário para a população que já tem dificuldade de acesso, que já tem dificuldade, inclusive, de chegar no local, e ao chegar no local ela não pode ser revitimizada, tendo que ficar em fila, não tendo uma equipe capacitada que entenda a sua demanda e que frustre o seu desejo de ter acesso a direitos que ele foi buscar naquele local, né? Então, o Ministério fica muito atento a isso e sempre está aberto a receber as reclamações para que possa ser fiscalizado o cumprimento desses direitos ligados aos direitos de idosos e pessoas com deficiência. Muito obrigada, Dr. Luiz Cláudio. E no próximo bloco nós vamos acompanhar a segunda parte do quadro MPRJ pelo Estado. Desta vez com a participação da promotora de justiça Vanessa Katz, para falar sobre a atuação do órgão em Petrópolis. Não saia daí, o MP Cidadão volta já. Devido às fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis em 15 de fevereiro e 20 de março deste ano, muitas pessoas ficaram desabrigadas. Para agilizar a concessão do aluguel social para as vítimas dessa tragédia, o MPRJ obteve na Justiça decisão determinando a criação de uma Câmara tripartite. Confira. Em Petrópolis, na região serrana do Rio, o MPRJ obteve na Justiça decisão para a criação de uma Câmara Técnica Tripartite, com a participação da sociedade civil, do município e do Estado. Acompanhe. Como todos sabem, né, Petrópolis foi atingido no dia 15 de fevereiro e depois no dia 20 de março por dois impactos, como nós chamamos, né, decorrentes de chuvas num volume altíssimo. Realmente um volume fora do histórico, né, do normal, aí dentro do histórico da cidade, com prejuízos ambientais, com prejuízos econômicos e, sobretudo, com inúmeros danos a pessoas. Tivemos mais de 230 mortes e tivemos como decorrência desses impactos centenas de pessoas desabrigadas, pessoas que perderam suas casas ou que tiveram suas casas interditadas. Por vezes, não a casa exatamente da pessoa estava interditada, mas ela estava numa área considerada ainda como de risco remanescente. Então, essas pessoas tiveram que se dirigir a abrigos, a maior parte deles abrigos públicos, gerenciados pelo município, e algumas pessoas também foram para abrigos que nós chamamos comunitários, né? Abrigos gerenciados pela própria sociedade civil, em igrejas, em clubes. Tivemos na primeira chuva cerca de 1.400 desabrigados e na segunda chuva cerca de 1.200 desabrigados. Além dessas pessoas, nós tivemos um número enorme, muito grande, de pessoas desalojadas, ou seja, de pessoas que tiveram que sair das suas casas, mas não estavam em abrigos, estavam na casa de amigos ou de parentes. Esse total, somando desabrigados e desalojados, ele passa de 4.000 famílias. Então, é muita gente. Muitas dessas famílias não podem voltar para suas casas. Então, a política pública existente até o momento na cidade de Petrópolis, e posso dizer até no estado do Rio de Janeiro, para dar moradia a essas pessoas, é a política do benefício do aluguel social. Né? Então, essas pessoas alugam outras residências e o poder público, Estado e município, custeiam ao menos parte do valor desse aluguel.
E o Ministério Público vem acompanhando todo esse processo, desde a entrada dessas pessoas nos abrigos até a saída dessas pessoas para o aluguel social, e a nossa intenção é acompanhar tudo isso até que essas pessoas sejam inseridas em um programa de habitação definitivo, com casa própria no futuro. O nosso trabalho nos abrigos, desde o primeiro momento, foi de vistorias in loco, de rodas de conversa com os abrigados e também de monitoramento remoto, através de grupos de WhatsApp ou de telefonemas diários para as equipes. Então, nós o tempo todo, desde o dia 16 de fevereiro, acompanhamos todas as condições de alimentação, de fornecimento de água, de condições de dormitório, de banho, de vestimenta. Então, toda essa condição das pessoas nos abrigos vem sendo tratada muito de perto pelo Ministério Público, e os problemas que foram surgindo, que são, eu diria, a maior parte deles naturais, considerando o tamanho da logística, né, envolvida na manutenção de um abrigo, eles foram sendo solucionados conforme eles foram chegando ao Ministério Público, através de encaminhamentos à própria Secretaria de Assistência Social ou à Secretaria de Saúde. E nos casos em que não houve a solução, nós buscamos judicialmente a correção de problemas que aconteceram. O acompanhamento também da política do aluguel social. E aí, já entrando aqui na questão das medidas tomadas pelo Ministério Público quanto a isso, a gente teve aqui uma situação, eu diria, bastante peculiar em Petrópolis, que foi a coexistência de 2 programas de aluguel social diversos. Então, nós temos um programa municipal do aluguel social e um programa estadual do aluguel social. E o município, quanto às vítimas das chuvas desse ano, do dia 15 de fevereiro e 20 de março, ele acordou com o Estado em fazer uma complementação do aluguel social concedido pelo Estado. Isso, obviamente, por um lado, é muito bom, porque aumentou o poder, a capacidade financeira das pessoas para alugar um imóvel de melhores condições, né, até mesmo fora das áreas de risco, principalmente, né, podendo sair das áreas de risco. Mas isso criou uma série de embaraços do ponto de vista da burocracia envolvida. Então, desde o primeiro momento, o Ministério Público vem apontando que a coexistência de 2 sistemas, com critérios diversos, processos de trabalho diversos, formas de controle diversos e formas de pagamento diversos, ele cria problemas práticos. E o resultado não poderia ser outro. Tem havido inconsistências entre os cadastros do Estado e do município, tem havido problemas de duplicidade de cadastro, coisa que o Ministério Público já havia apontado no primeiro momento que fatalmente iria acontecer, não teria como fugir disso. E fora que, tem a possibilidade de retrabalho entre as equipes, porque existe uma equipe do município e outra do Estado fazendo a mesma coisa, mas o mais grave é a insegurança que isso causa para as vítimas. Então, nas nossas escutas nos abrigos, nas nossas rodas de conversa, nas nossas visitas, era uma reclamação unânime das pessoas abrigadas, a falta de informação, a falta de confiança no sistema, o medo das coisas não funcionarem. Então, imaginem as pessoas vindo de um trauma, porque o desastre ele é um trauma, né? A perda de parentes, a perda de bens, a perda dos vizinhos, né? O processo de desterritorialização, que é você sair das suas referências, né? Do seu bairro, e estar num abrigo, né? com outras pessoas, aquelas famílias sem privacidade, por melhor que seja um abrigo, ele nunca é bom, porque não é a situação que garante a dignidade das pessoas. E dentro daquela situação toda,
o medo de não saber como receberiam o benefício, quando receberiam o benefício, se receberiam o benefício. Então, essa situação, esse sofrimento recebeu a maior atenção do Ministério Público e, por isso, desde o primeiro momento, nós estamos numa interlocução com o Estado e o município, tentando conciliar esses dois sistemas. E aí, como não houve avanços nessas conversas com esses entes, não foi possível extrajudicialmente alcançar o resultado esperado, nós entramos com um pedido na Justiça, basicamente para que haja uma maior articulação entre os dois programas, entre as equipes do Estado e do município, para que ninguém seja prejudicado. O ideal seria que a gente tivesse um programa único, um benefício único de aluguel social. Isso facilitaria a vida de todos. Mas, diante dessa situação de haver um benefício estadual e um benefício municipal, o que nós entendemos é que esses dois programas eles teriam que caminhar juntos. Considerando o princípio da discricionariedade administrativa, ficaria difícil a Justiça impor ao município ou ao Estado que mudasse todo o seu programa para se ajustar ao outro. Então, o nosso entendimento foi que o ideal seria, então, o que poderia resolver esse problema dessas divergências, dessas inconsistências, seriam estar todos no mesmo ambiente, né? Então, quando a gente fala de uma Câmara, nada mais é do que um espaço, um núcleo, né? um gabinete, vamos dizer assim, onde Estado e município estejam juntos, fazendo todo o processamento dos cadastros das pessoas que foram vítimas, né, que perderam suas casas ou que têm as suas casas interditadas por conta das chuvas. Então, Estado e município trabalham juntos no mesmo ambiente e todo o processamento passa pelos dois entes, evitando duplicidades, evitando inconsistências, evitando burocracia, evitando o tempo perdido. O Ministério Público pediu e a Justiça deferiu que fizesse parte dessa Câmara a sociedade civil, porque ninguém melhor do que um representante das vítimas para estar ali trazendo os problemas da vida real, trazendo os problemas que estão acontecendo lá fora das paredes do gabinete, né? Fora do olhar da burocracia, trazendo essas situações da vida real para esse comitê, para essa comissão, e vai agir ali também como um agente fiscalizador, obviamente, de todo o processo, e é muito importante, vai ter a possibilidade, esse representante das vítimas, vai ter a possibilidade de fazer uma devolutiva para as vítimas, para os beneficiários do aluguel social, né? Levar o que está sendo decidido ali para que as pessoas que são as maiores interessadas tenham conhecimento das decisões, das dificuldades e do caminhar do processo. Isso nos ajuda a resolver um outro problema seríssimo que a gente tem no poder público, que é uma dificuldade de se comunicar de forma adequada com a população. A Câmara Tripartite, então, consiste num espaço de tomada de decisões, contando com a presença do Estado do Rio de Janeiro, do município de Petrópolis e de uma representante das vítimas. A tendência, o que a gente espera, é que isso acelere o processo da concessão do benefício, resolva as inconsistências, evite inconsistência, resolva de maneira mais fácil e mais dinâmica eventuais pendências. Esse é o resultado esperado dessa Câmara. A formação de uma Câmara tripartite, sobretudo trazendo a sociedade civil para dentro do processo de tomada de decisões, para uma fiscalização do poder público em tempo real, é uma inovação no cenário brasileiro, no que diz respeito a políticas públicas, e eu considero uma quebra de paradigma, porque a gente vai ter a concessão do benefício do aluguel social sendo
processada e fiscalizada e construída desde o nascedouro pelos 2 entes pagadores e que tem a obrigação de acompanhar essas famílias e com a participação da sociedade civil. A gente não costuma ver a sociedade civil e principalmente os maiores interessados, né, os beneficiários de determinada política, participando tão de perto, né, tão ativamente na concepção e no deferimento de qualquer benefício. E eu acho que é isso que a gente vai ver agora, né, o povo realmente com assento e com voz em todo o processo de política pública. E nós ficamos por aqui. Para rever esta ou outra edição, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos encontramos na próxima semana. Um forte abraço. Até lá!